Então a gente vai falar agora do livro Eram os Deuses Astronautas, que o livro é uma pergunta, né? A gente fala assim, o livro Eram os Deuses Astronautas, não é? Eram os Deuses Astronautas? Interrogação. Interrogação, uma pergunta. Em inglês é Chariots of the Gods, né? Carruagens dos Deuses, né? É um livro de 1968, né? Coloca a imagem... Ó, ele vai colocar rapidamente ali o vídeo que eu coloquei no Instagram. Sem som, hein? Pelo amor de Deus. Eu coloquei esse vídeo no Instagram e bombou, acho que deu 4 milhões de views, alguma coisa assim, ou 6. E que aí mostram, né, Nephilims, olha lá, Isso. construindo as pirâmides. Isso viralizou no mundo inteiro. Então seria o Nephilims, olha lá. Por que não? Ainda não descobriram isso. Essa história é a história mais mal contada Da a gente história. vai falar da história. A gente vai falar das história pirâmides, mas mais mal contada vai ser um da trecho meio rápido das pirâmides, porque é um assunto que falam tanto. Mas então ficou legal esse daí. Ficou... Ótimo, porque ele tá com uma vibe meio de filme antigo, né? É da época o filme? Tá todo mundo perguntando, a gente perguntando, mas como é que filmaram isso na época? Foi por inteligência artificial esse vídeo aí. Mas olha como facilitaria, né? Pra quem tá com obra em casa, que nem eu queria um gigante desse aí. Oxe, ia dar uma facilitada que só Jesus na causa. Então vamos lá, vamos continuar. Vamos lá. Gabriel, coloca a imagem 9, por favor. A capa original do livro. Tá. Esse é o livro que a gente vai falar hoje, tá? Eu vou seguir aqui na ordem dos temas que ele fala ao longo do livro, tá? E que virou um documentário também, né? Pode colocar a imagem 8. Esse é o Erich von Däniken, tá? Ele tá já com uma certa idade, ele nasceu em 1935, né? Tem seus 90 anos, né? Ele é suíço e é interessante que quando ele lançou o livro em 68, ele falava dos céus, né, da escala da Via Láctea. Ele fala assim, a Via Láctea tem... acredita-se que a Via Láctea tem as 50 milhões de estrelas. E hoje a gente já está entre os 100 e os 400 bilhões de estrelas, né? Isso num prazo aí de 40, 50 anos de estudos, né? O avanço. Então o Erich von Däniken, ele escreve esse livro numa realidade do final dos anos 80, avanço espacial, pré-chegada na Lua, né? Então, a gente vai... E ele fala no livro também que assim, ainda no século XX, o homem chegará a Marte e a Vênus. Nós estamos em 2025 e nem planejamento de ir para Marte, muito menos para Vênus tem, né? Então, ele acreditava. O Von Däniken ficou arquimilionário com esse livro. Esse livro foi uma febre mundial, né? Ele teve um grande insight de transformar esses temas em algo para o mainstream, e as pessoas adoram esses temas, né? Então ele fez muito sucesso, lançou outros livros depois, mesmo já idoso, ele sempre participa daqueles canais da TV a cabo de história, etc. Ele participa falando alguma coisa. Eu acho que ele tá, hoje, vou ser um pouco grosseiro, ele falou, eu desacredito, porque ele tá muito sensacionalista, entrou na onda, acho que é isso que dá dinheiro para ele, então ele entrou nisso. Mas ele foi um grande pioneiro nessa história, né? Então a gente vai começar pelo primeiro tema que ele fala, vou falar Vimana então, já que você quer que eu prefiro que eu fale Vimana, tá? Que é Vimana. Coloca a imagem 10, por favor. Essa é a imagem 10, né? Então, Vimana, que ele trata, Vimana, pessoal, é um termo da tradição hindu, tá? Que você encontra em vários textos hindus, desde os Upanishads, os Vedas, mas principalmente no Ramayana, né? E os Vimanas são palácios flutuantes, que para mim são discos voadores da forma que são descritas, né? Uhum. Aí o Von Däniken afirma que em 1953 foi encontrado um manuscrito chamado Vimanika Shastra,
né? Que foi escrito em 1908 por um guru indiano, em que ele mostra, conforme estão esses desenhos aí que vocês podem ver, ele mostra como seria o sistema de propulsão e os diferentes designs dessas vimanas como discos voadores, né? Então você pode olhar pelos desenhos que estão aí na tela, que se a gente estivesse falando de alguma tecnologia avançada, certamente não pareceria com algo do começo do século XX, né? Porque seria algo que nem a gente hoje pode imaginar de tão evoluído. Então o cara do século XX desenhou algo que para ele poderia parecer meio modernoso. Então aí está para mim, a primeira fraude da história. Tem também aquele estudioso que ele chama Zachary Sitchin. Ele também fala desse livro Vimanika Shastra. Mas esse livro, ele é uma fraude. Ele não é um livro, não tem nada que comprove que esse livro tenha sido escrito por um guru baseado em ensinos hinduístas antigos e tudo mais. Então, essa parte que ele fala da Vimana e da projeção, né, dos sistemas de propulsão que teria esse Vimana, para mim, é falso. Já começa com um termo falso. Porém, aí a gente sai do Von Däniken. Porém, para mim, Vimanas são naves, né? Da forma que eles descrevem, né? Eu trouxe aqui, coloca a imagem 11, por favor. Esse é a Pushpaka Vimana, que eu fiz também em inteligência artificial, né? Que está no Ramayana, e que é do épico quando o demônio, né? O Ravana, ele sequestra a esposa de Rama, do deus Rama, né? Ele leva para essa fortaleza voadora. E Hanuman vai, por devoção a Rama, vai aí salvar, vai até essa fortaleza voadora, salvar Sita e levar de volta para Rama. Ele consegue fazer isso, é uma história super bonita. Quem tiver a oportunidade de ler a história do Hanuman, fiz um desenho dele também. Daqui a pouco eu vou mostrar. Hanuman é o deus macaco, tá? E é bem bonito. E ele fala, no Ramayana, o Ramayana fala assim, lá o grande Hanuman viu um gigantesco carro aéreo, o melhor entre os melhores carros aéreos. Por isso que tem mais de um, que tinha vários. Ele falou, foi o melhor porque ele saberia que era o palácio do Ravana, do demônio, né? Brilhando com o nome de Pushpaka, com raios de pedras preciosas e capaz de viajar longas distâncias. Disco voador. Né? Então, disco voador. Sem aquela história dos sistemas de propulsão que, para mim, Von Däniken inventou para colocar lá. Ele nem precisaria ter feito isso. Se ele fosse só nos textos, já estaria assim. Vou colocar a imagem 11, por favor. Só para o pessoal conhecer ele. Essa eu fiz inteligência artificial. Esse é Hanuman. É o deus macaco hindu que foi salvar Sita, a esposa de Rama, desse demônio, da prisão de dentro de uma Vimana gigantesca, de um disco de uma nave gigantesca. Esse é o herói dessa saga, né? Então aqui a gente passou o item 1, Vimana. Vocês conseguiram marcar quanto tempo deu para ver se eu consigo dar uma cronometradazinha aqui no que eu estou falando? Né? Então esse é o Vimana. Agora a gente vai falar a gente já falou até um pouquinho dele, vai falar de novo aqui, que não era o foco só nos Nephilims, do Gilgamesh. A imagem 2 novamente, por favor. Então o item 2 daqui, eram os deuses astronautas, é o Gilgamesh, né? A 7ª tábua conta uma viagem espacial que vários personagens do tempo de Gilgamesh fazem sob a orientação dele. Ele manda esses servos dele viajar, eles viajam 12 horas pelo espaço, e na narrativa eles falam assim, olha, estou vendo a Terra daqui de cima, vejo os mares e vejo a Terra. Então, a gente está falando de algo de 5.000 anos atrás, falando isso, né, com essa capacidade de composição de geográfica, cartográfica, digamos assim, de mar e de terra,
né? E quando ele cita o Gilgamesh, aí ele vai falar também daquela parte dos gigantes, né? Do tamanho de o Gilgamesh ser um ser gigante, que teve também o dilúvio, né? Então, no Gilgamesh, eu dou um verdadeiro pro Erich von Däniken, tá? O 3, eu não sei se eu posso falar o nome dessa cidade aqui, Guru, dá uma olhada. Pode ir. Pode falar? Sim. Tá bom. Eu nem fiz imagem, porque essa é uma palavra que remete a algumas coisas. Dá licença, preciso beber um pouquinho de água, porque eu falo pra caramba. Ok. O item 3, que von Däniken trata, no Eram os Deuses Astronautas, é Sodoma e Gomorra, as duas cidades, né? Que estão na Bíblia, e ele afirma que essas cidades foram destruídas por um ataque nuclear. Né? Essas cidades estão na Bíblia, né? E eu acho que é bastante interessante a gente falar dela, porque é uma narrativa pra gente que gosta de alienígena, que é recheado de alienígena, né? Então tá lá o Lot, ou Ló, como alguns chamam, né? Na cidade de... Eu não lembro se ele morava em Sodoma e Gomorra, creio que morava em Sodoma, né? E Deus estava cansado tudo aquilo que acontecia nessas cidades, que vocês devem imaginar o que era. E 2 seres são enviados, para mim, alienígenas, obviamente, são enviados para salvar Lot e vão até a casa de Lot. E falam, sai daqui, porque nós vamos destruir essas 2 cidades. Porque só coisas inenarráveis acontecem aqui, né? Para vocês sentirem o drama que era, como era pesado o clima lá, as pessoas ficaram sabendo que haviam visitantes na casa do Lot e foram lá bater na porta e falaram, a gente quer esses visitantes pra gente. O Lot falou, não. Eles estão sob meu teto, eles estão sob minha proteção. E aí, esses visitantes, eles jogam um raio de luz tão forte que dá uma cegueira temporária e nessas pessoas que estavam querendo invadir a casa para pegar essas pessoas para participar de algumas coisas com eles, né? Então, esses 2 viajantes das estrelas, né, que chamam de anjos. Falou anjo para mim na Bíblia, é alienígena. Exceto quando citam aqueles anjos, como Ezequiel cita, que são os anjos com 6 asas, um monte de olhos. Esses anjos de aparência humana, para mim, são alienígenas. Podem ser arcturianos, podem ser pleiadianos. Para mim, são esses que são os seres que estão aqui desde tempos imemoriais tomando conta dos humanos. E fala, vamos embora. Não, amanhã a gente vai embora. Dormem. No dia seguinte, eles falam, agora é hora de ir embora, vamos sair correndo e não olhem para trás, porque Deus vai destruir isso aqui, né? E aí sai Lot com a família dele, e os 2 seres saem, e a mulher de Lot, né, esse é famoso, olha para trás, e ela vira uma pedra de sal, né? E Lot se salva, e as cidades, elas são completamente devastadas, como por uma bomba nuclear. Que é o von Däniken, ele afirma que foi uma bomba nuclear, foi tecnologia nuclear que devastou aquilo. Vamos lá. Eu acho que é verdadeiro. Não que exatamente que tenha sido tecnologia nuclear, mas alguma tecnologia que pode ser de um laser muito concentrado, de alguma forma, que destruiu completamente essas cidades, que os registros arqueológicos até sabem onde elas estão na beira do Mar Morto, né? Então, no caso dessas 2 cidades, né, eu dou verdadeiro para ele, pro von Däniken, tá? Ok? Quer ver se tem alguma pergunta, alguma coisa, Lê? Sim. Mas pode continuar que tá muito bom. Tá bom. Vamos pro item 4, né, que eu nem escrevi muito porque ele fala ele fala uma pataquada tão grande que... Vamos lá. Coloca a imagem 12, por favor, Gabriel. É a Arca da Aliança. Isso. O que o von Däniken fala é que a Arca da Aliança era uma espécie de... Pra você ver como que isso era um conceito
bem dos anos 60, assim, né? Era uma espécie de hi-fi, uma espécie de radiocomunicador com Deus, né? Esse é o grande martelo que ele bate com relação à Arca da Aliança. Ele não fala muito da parte de radiação, ele nem chega perto de falar aquela possibilidade que tem de que Moisés demorou um pouquinho mais para sair do Egito, porque ele já pegou dos egípcios a Arca da Aliança para levar embora e depois apresentou para os hebreus durante a fuga, mas ele atrasou um pouquinho porque ele foi lá, ele pegou porque ele era um homem muito, muito culto, né? Ele era um príncipe, vivia dentro do palácio, sabia onde tinha tudo. Então o Von Däniken da Arca da Aliança, desculpem, ele fala isso. Ele fala a Arca da Aliança era um radiocomunicador com Deus, né? Para mim é falso, né? Para mim a Arca da Aliança ela é até questionável do ponto de vista se ela existe mesmo, né? O mito hoje diz que a Arca da Aliança existe e está próximo das tábuas dos 10 mandamentos lá na Etiópia, né? No caso da tábua dos 10 mandamentos, eles mostram até a igreja onde estariam essas tábuas, né? Ninguém entra. É um padre cristão ortodoxo etíope que fica lá a vida inteira, ele só é substituído quando morre. E ninguém entra, e se entrar, não vai sair de lá com vida, né? Porque o próprio público, as pessoas protegem aquilo, né? Então, a Arca da Aliança, o item 4, para mim, na narrativa do Von Däniken, da forma que ele explica, é falso. Tá? A Arca da Aliança que foi, ó, bonita essa imagem, que é representada no filme, né? Aqui, ó, tá escrito aqui, ó, os Caçadores da Arca Perdida. Esse filme é fantástico. Fantástico, né? Se houve a Arca, né? Eu acho que está muito mais próxima de ser, de guardar aqueles segredos de Deus, de ser algo intocável, alguma assim, um objeto para testar o homem para que ele não mexa. Sabe, o pai fala assim, ó, essa é minha coleção de bonecos aqui da Marvel, você não mexe. Então Deus criou a Arca da Aliança para isso, né? E a aliança, né? O Covenant, a aliança de Deus com o homem, né? Eu acho que a Arca da Aliança é um reator nuclear. É um reator nuclear em miniatura. Eu acho muito mais provável do que ser o walkie-talkie que o Von Däniken fala. Aqui tem as medidas dela, ó. 1,10 m de comprimento e 70 centímetros de largura. São todas medidas em côvados, mas eu acho que aí é o côvado egípcio. Que o côvado hebraico, ele é 45 centímetros, mas o côvado egípcio é 55. 55. 2 côvados dá 1,10 m. É verdade. Então são as medidas, né? Não toque na minha arca.